Então, quando eu comecei a fazer os registros no Scooby e ter a ideia de gravar vídeo, eu estava lendo o livro da... Eu não sei, tá, gente, as pronúncias da Victoria Schwab, eu acho que é isso. E o livro era Vilão. Eu até tenho ele aqui, mas não tô com ele em mãos nesse exato momento. Eu tenho um livro físico dele, mas não tô com ele em mãos nesse exato momento, mas é o livro Vilão da Victoria. E eu me interessei por esse livro porque eu li uma série da Victoria que se tornou uma das minhas preferidas. Está no meu top 5, que em dado momento eu vou contar pra vocês o meu top 5, o meu top 10, mas enfim. Esse livro Vilão da Victoria Schwab, acho que é isso que pronuncia, não tenho certeza, mas enfim, não é português, não tenho obrigação de saber. E aí eu fui ler esse livro com uma expectativa muito alta por causa da série anterior que eu tinha lido da Victoria, que era Um Tom Mais Escuro de Magia. Inclusive, recomendo demais. Amo de paixão, amo. Recomendo muito. Justamente nesse universo de fantasia, com a pitada de romance, mas é uma fantasia também muito diferente. Foi o primeiro livro que eu li nessa perspectiva, de que existiam várias terras e que poucas pessoas seriam eleitas para caminhar entre essas terras, levando mensagens entre os líderes políticos, e que o mundo não sabia que existia várias terras distintas. Então, assim, muito legal, muito interessante. E são 3 livros, né? Um Tom Mais Escuro de Magia. E agora, meu Deus? O Encontro de Sombras. E o terceiro livro, eu não me lembro agora o nome, porque ainda não lançou em português no Brasil. Eu acabei lendo em inglês no Kindle. Pausa para falar sobre essa ferramenta do Kindle, que é a dica de vocabulário. Se eu não estiver confundindo o nome das ferramentas, acho que é a dica de vocabulário. Quando eu li esse livro em inglês, eu achei, assim, excepcional, porque o Kindle adivinha, ele imagina quais são as palavras ou expressões que você não vai conhecer quando estiver lendo o livro. E aí, acima dela, na mesma página, ele escreve a explicação da palavra, ou seja, ele não te dá o sinônimo em português. Ele explica em inglês de uma maneira que você possa entender o que significa a palavra ou a expressão. Então, eu achei demais, amei, e foi assim que eu consegui ler o livro em inglês, gostando, compreendendo. Não vou dizer que compreendi 100%, isso também depende do nível de inglês das pessoas, mas entendi bastante. Com essa ferramenta, consegui entender tudo, basicamente, que era essencial entender, e prosseguir na leitura e terminar até rapidamente. Então, assim, amei. Falei do Tom Mais Escuro de Magia, não era nem esse tema aqui no momento, era pra falar do livro Vilão da Victoria. Mas, enfim, aí eu fui ler esse livro da Victoria com realmente uma grande expectativa por causa dessa trilogia anterior. E o que é que eu acho sobre isso? Qual é o meu veredito? Eu acho que é um livro que vai iniciar outras séries pelo final, como acabou o livro 1, né? Que é esse Vilão. E eu gostei muito e eu fiquei interessada para ler o livro, não só porque era da Victoria, mas quando eu li a sinopse, porque me lembrou uma trilogia de filmes que eu sou muito péssima com nomes, como vocês podem perceber, eu vou esquecendo. Mas, assim, o último livro, o último filme dessa série foi Fragmentado, que é aquele cujo personagem tem várias personalidades, e aí ele interpreta cada uma dessas personalidades, ele assume essas personalidades e tem uma pegada de suspense, de terror. Beleza, o terceiro filme é o Fragmentado, mas tiveram 2 filmes anteriores. Não tô conseguindo lembrar agora, mas eu sei até que tinha na Netflix. Eu assisti na Netflix os 2 primeiros. Mas enfim, a história do filme, que me lembrou um pouco a história que o livro me lembrou um pouco, né? Foi o seguinte, porque tanto no livro quanto no filme existe uma perspectiva que as pessoas acreditam que existem seres humanos extraordinários. Eu não diria seres humanos com poderes, como heróis, mas assim, seres humanos que têm certas habilidades que outras pessoas não têm, como uma super força, sabe? Mas eles não focam nisso assim como um superpoder. Então é realmente visto como uma coisa extraordinária, que vai além do ordinário e comum que somos nós, né? Que não temos habilidades extremamente especiais. E aí o filme tem essa pegada e o livro também. Aí, quando eu li a sinopse do livro, fiquei bastante interessada porque me lembrou esses filmes que eu gostei muito. Depois eu vou colocar aqui embaixo na descrição os nomes dos filmes e tudo mais que eu não tô conseguindo lembrar agora. Mas aí fui ler o livro Vilão da Victoria e tinha essa mesma perspectiva. Então, o livro Vilão,
ele parte da ideia de que existem seres humanos extraordinários e ele tem dois protagonistas, por assim dizer. O Vitor e o antagonista, que é o Eli. Eles eram estudantes de medicina, colegas da faculdade. O que me incomodou um pouco no início era que, apesar de desde o início parecer que o Eli não é lá uma pessoa comum, digamos assim, não comum no sentido de ser extraordinário, mas que ele era uma pessoa assim, introspectiva. E o Vitor, que o livro todo é narrado na perspectiva do Vitor, o Vitor enxergava o Eli como uma pessoa que tinha um lado obscuro, que não era 100% perfeito, como ele criava essa imagem de que ele era perfeito. E o Vitor demonstrava, realmente foi isso que me incomodou, uma inveja, assim, muito grande do Eli. Não com isso, não quero dizer que eu simpatizei com o personagem do Eli, não foi isso, mas assim, me incomodou essa perspectiva da inveja de Vitor. E aí eu não consegui enxergar o Vitor logo de primeira realmente como um herói. Eu pensava que ele era uma pessoa muito invejosa e ele também não me cativou nesse sentido. O nome do livro é Vilão. Eu acho que uma das grandes charadas, por assim dizer, do livro é você elaborar a sua ideia de quem que é o vilão. É o Eli que é o vilão? É o Vitor que é o vilão? Existe um vilão? Existe um herói? Esses extraordinários e os preços que eles pagam para ser extraordinários, vale a pena essa extraordinariedade que eles possuem? Então, assim, a história é mais ou menos essa. Eu posso dizer pra vocês que eu gostei do livro. Quando lançar o segundo, eu vou ler. Mas não chega no nível de Um Tom Mais Escuro de Magia. Então, é um livro que eu gostei, um livro que, se lançar o segundo, eu vou reler. Mas eu fiquei com aquele sentimento de eu esperava mais. Não sei se eu esperava mais por conta da história ou se eu esperava mais por conta da autora. Mas, enfim, esperava mais por conta das expectativas que, por diversas razões, eu fui criando. Mas é um livro que eu recomendo, eu acho interessante que leiam. E é isso. Um beijo a todos. Digam aí se vocês pretendem ler o livro ou não.